É tudo teoria da conspiração. Mujo, senhor bovino gadoso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello e revisado por JJ Liber. Quando se fala em Black Lives Matter, quais são as primeiras ideias imediatamente associadas ao movimento? Talvez você esteja pensando em episódios polêmicos aí recentes, como a morte de George Floyd, que gerou uma onda de comoção que parece ainda não ter arrefecido. Talvez você ainda chegue a pensar em alguns outros casos de violência envolvendo policiais americanos negros, mas ainda assim, muito provavelmente, toda a sua linha de raciocínio circulou em torno de episódios acontecidos em 2020. Isso não é de se admirar, pois para muitas pessoas, o movimento Black Lives Matter aparenta ser um movimento de revolta espontâneo que sequer existia até um ano atrás. Todavia, como sempre acontece, a impressão passada pela imprensa tradicional leva o público a um grande equívoco quanto às raízes do movimento. O Black Lives Matter, ou BLM como ficou conhecido, é um movimento que teve início oficialmente nos Estados Unidos a partir de 2013. Apesar de ser um grupo com líderes e financiadores, boa parte das pessoas toma o BLM mais como um grito de guerra do que como uma instituição com 7 anos de existência e com um substancial pano de fundo. Talvez essa seja a própria vontade aí dos organizadores. Afinal, qual dessas alternativas teria maiores chances de conquistar a simpatia do público? Um protesto espontâneo, descentralizado e com pautas pacifistas? Ou atos programados por um núcleo de líderes, dentre os quais ativistas marxistas, terroristas e até assassinos de policiais que empreenderam uma fuga cinematográfica da cadeia? Então, comecemos pelo básico. Existem 3 lideranças centrais dentro do BLM: Patrice Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi. Em 2014, numa publicação denominada A History of the Black Lives Matter Movement, a líder e fundadora do movimento, Alicia Garza, fez questão de acentuar a Sata Shakur como fonte de inspiração para o Black Lives Matter. A declaração foi dada em entrevista para o The Feminist Wire. Em outra reportagem denominada Meet the Women Who Created Black Lives Matter, conhece as mulheres aí que criaram o Black Lives Matter, para Cosmopolitan.com, novamente o trio de fundadores volta a mencionar a Sata Shakur como fonte de inspiração aí em seus projetos. O que nos leva à questão: quem é de fato a Sata Shakur e qual a razão dos líderes do BLM de encontrarem tanta inspiração nessa figura? A Sata Shakur é uma terrorista americana que foi condenada pelo assassinato de um policial em Nova Jersey em 1973. Numa breve síntese, Shakur e 3 colegas do movimento Panteras Negras trocaram tiros com 2 policiais em uma abordagem rodoviária. Na ocasião, um dos policiais foi morto por Sata Shakur e a própria criminosa chegou a ser ferida por 2 tiros, mas sobreviveu. Ela foi condenada em 77 pelo assassinato do policial, mas acabou escapando da cadeia 2 anos depois e reaparecendo em Cuba, onde vive até hoje com asilo político ofertado pelos ditadores comunistas. Falando na fuga da prisão, uma das pessoas apontadas como partícipes do episódio foi a também líder extremista Susan Rosenberg, que na década de 70 atuava como uma espécie de Dilma americana. Ela era um membro ativo de movimentos revolucionários de esquerda, cujas metas ilegais incluíam bombardear edifícios do governo dos Estados Unidos e cometer assaltos à mão armada. A figura possui íntimas relações com o movimento Black Lives Matter. Recentemente, Susan Rosenberg veio a ocupar a vice-diretoria de uma organização chamada Thousand Currents, uma entidade supostamente filantrópica que em tempos recentes vem oferecendo suporte financeiro ao BLM. Uma outra questão curiosa com relação a esses pitorescos personagens da ala marxista americana é que o Partido Democrata também já mexeu alguns pauzinhos para beneficiar os inditosos terroristas. No caso de Susan Rosenberg, o ex-presidente Bill Clinton, em pessoa, acabou por livrá-la da prisão em 2001, assinando uma espécie de perdão judicial no exato último dia do seu mandato.
Susan Rosenberg foi presa em 1984 em flagrante quando estava descarregando 740 libras de dinamite em um depósito. 2 anos antes, ela já era considerada fugitiva da polícia por participações em roubos e assassinatos. Com esse background, não é surpresa encontrar no YouTube entrevistas com os fundadores do BLM assumindo a sua expressa adesão ao marxismo. Patrice Cullors, já citada anteriormente, declara em uma entrevista de 2015: "We are trained Marxists, somos marxistas treinados." Surpreso? Caso você busque "We are trained Marxists" aí no Google, você cairá direto no vídeo da confissão de Cullors. Com tais conexões, sabendo que o BLM não surgiu por ocasião da morte de George Floyd, sabendo que pessoas condenadas por terrorismo e ligadas ao BLM estão criando um apocalipse às vésperas da eleição americana, sabendo também que os democratas já beneficiaram prisioneiros marxistas, adeptos aí da luta armada, fazemos a seguinte pergunta: será que ainda haverá quem diga que a implicância contra os revolucionários marxistas ainda é teoria da conspiração? Para finalizar, julgo pertinente mencionar que o democrata e metacapitalista Michael Bloomberg já arrecadou mais de 88 milhões para pagar multas de criminosos condenados para que eles votem na próxima eleição. Tudo indica que os democratas sempre tiveram e sempre terão os criminosos como uma arma secreta em seus projetos nefastos. Como nós libertários já sabemos, da política nunca se deve esperar coisa boa. É isso aí, obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir aí abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!